lá, pense num símbolo do Paraná, numa árvore que é a cara do nosso estado. Não é difícil lembrar do pinheiro araucária. O programa Marca Paraná faz uma homenagem à marca do Paraná. A jornalista Fernanda Martins mostra o nosso símbolo visto de uma perspectiva completamente diferente. O pinheiro araucária é uma árvore que se destaca na paisagem. Ela pode ser vista de longe por causa da copa, que é muito exuberante. Agora, vamos imaginar que a araucária pode ver as coisas que estão ao redor dela. Você quer saber como o pinheiro enxerga o mundo? Então, venha com a gente num passeio de balão e veja com os olhos da árvore, que é símbolo do Paraná. Ela se destaca no meio do verde. É a protagonista de uma floresta que atingiu seu ápice no Brasil há pouco mais de 2.000 anos. Chegou a ocupar 200 mil quilômetros quadrados de área entre o sudeste e o sul do Brasil. Hoje, a araucária está presente em menos de 3% dessa área. A qualidade da madeira, leve e sem falhas, fez com que a árvore fosse intensamente explorada a partir do século XX. Calcula-se que entre 1930 e 1990, cerca de 100 milhões de pinheiros tenham sido derrubados. Nos anos 50, a madeira de araucária figurou no topo da lista das exportações brasileiras. E por incrível que pareça, a fartura continua grande. De maio a setembro, o pinhão pode ser encontrado à vontade na beira das estradas do estado. Aqui na BR-376, entre Curitiba e Joinville, os vendedores criaram uma associação. Cada barraca chega a vender cerca de 100 quilos por dia. A Assopinho reúne 26 associados. Isso aqui é o futuro. A gente pede apoio que as pessoas se incentivem a plantar mais araucária, porque hoje em dia nós não temos muito incentivo na plantação de araucária. Geralda, que há mais de 20 anos ganha vida na entrada de Tijucas do Sul, é conhecida como a Maria do Pinhão. Os principais clientes são os caminhoneiros, que não resistem ao cheirinho da semente cozida. Como é que o senhor come o pinhão? Eu gosto dele cozido, e bem quentinho. Um colega meu pediu, eu liguei para ele agora, aí ele pediu para me levar para São Paulo. Eu vou levar para Rio Claro. É só chegar aqui na barraca do Pinhão, da Dona Maria do Pinhão, que já tem pinhão pronto aí para reviria. Tudo que é vendido aqui é fornecido por pequenos produtores da região. Dono de uma barraca, o vice-presidente da associação faz a coleta dia sim, dia não. Buscando a sustentabilidade, a valorização do pequeno produtor rural, onde nós pegamos um produto da região, de qualidade boa, sem intermediário, conseguindo o melhor preço, pagando o melhor preço para o produtor e nós também conseguindo uma renda boa e satisfazendo o consumidor com um produto bom preço e um bom atendimento. Um dos fornecedores é o seu Otávio Alves dos Santos, de 78 anos. O pinheiro, na frente da casa, cresceu junto com a família. O pinheiro era pequeno. Ele já está com 57 anos. Quase 60 anos já. Depois que eu casei, foi que eu vim aqui e comprei pinheiro aqui, estou juntando pinhão sempre, fazer o cascaio. O pinhão é uma importante fonte de renda, tanto que ele faz questão de preservar os pinheiros da propriedade e garante que já plantou centenas deles. O senhor plantou quantos pés? Até falar a verdade, porque eu plantado mesmo tem uns 500 pés de pinheiro. O potencial de mercado do pinhão ainda é pouco explorado. As possibilidades são enormes e podem salvar a araucária da extinção. É uma planta que leva normalmente 15 a 20 anos para dar o primeiro fruto. O único caminho de se avançar, de se ter uma planta produtiva, eu tenho que encurtar o processo de seleção. E não há outra maneira a não ser pela clonagem. Defensor do manejo sustentável da araucária, o professor e pesquisador Flávio Zanetti, doutor em fruticultura, voltou de uma especialização na França, decidido a transformar o pinheiro do Paraná em uma árvore economicamente viável. Em 1988, ele criou a primeira araucária de proveta no Laboratório de Fitotecnia da Universidade Federal do Paraná. E as clonagens são in vitro, onde eu comecei. Por estaquia, que se chama pegar um galho desse
e pôr na terra, enraizar, chama estaquia. Aqui foi colocado um pedacinho de enxerto, esse pedacinho aqui ó, veio de uma outra planta. Aqui vai ser cortado para que dê um broto deste que foi amarrado aqui, esse brotará e será a minha planta do futuro, igualzinha, mãe. Desde então, Zanetti se dedica a clonar árvores altamente produtivas e a desenvolver mudas para atrair o interesse de futuros produtores de pinhão. Até agora já foram distribuídas mais de 40 mil. Com o mesmo material genético de araucárias selecionadas, as pequenas mudas podem produzir até 200 quilos de pinhão por ano na fase adulta. O Sebrae também vê no mercado de pinhão um negócio altamente lucrativo, tanto no turismo como na gastronomia, e está desenvolvendo um projeto chamado de Rotas do Pinhão. Esse nome já vem de algum tempo sendo trabalhado por toda a região, Curitiba e região metropolitana, por causa de uma série de roteirinhos que a gente encontra aqui no entorno de Curitiba. Quando a gente está falando dos produtos turísticos, do destino e tudo mais, a gente leva a pinha, leva o pinhão, leva, enfim, o próprio galho da araucária. E as pessoas, quando se aproximam de uma forma muito inusitada. Às vezes querem comer cru, mordem ali mesmo, né? Quando você leva cozido, você tem todo o trabalho de explicar como é que se descasca, como é que se come, de que formas ele pode ser preparado. Então, há uma curiosidade muito grande da forma como se consome o pinhão. Semente ou fruta? Alimento dos índios há milhares de anos, o pinhão tem alto valor nutricional. É rico em fibras e potássio e possui um enorme potencial gastronômico. Há 3 anos, pesquisadores da Embrapa decidiram estudar todas as possibilidades alimentares do pinhão e chegaram a uma lista de 100 produtos. As receitas serão reunidas num livro coordenado pela pesquisadora Catier Godoy. É um compêndio de receitas onde nós tentamos resgatar pratos tradicionais com pinhão, como o entrevero, a farofa, a paçoca, a sopa de pinhão, o bolo, o pão. E, aliado a isso, nós também tentamos agregar o pinhão na gastronomia moderna. E o nosso entrevistado no Marca Paraná para falar sobre o pinheiro araucária, o diretor executivo da SPVS, a Sociedade de Pesquisa em Vida Selvagem do Paraná, o Clóvis Borges. Ele é conservacionista. Clóvis, a gente viu aí a história, uma pequena história do pinheiro araucária, de como nós devastamos a araucária. Nós tínhamos uma área praticamente equivalente do estado do Paraná e hoje temos menos de 3% dessa área de pinheiro araucária. E a gente está vendo algumas formas de preservação. A gente pode dizer que o paladar pode ajudar a salvar o pinheiro araucária? Olha, essa é uma abordagem que deve ser incentivada, que é importante e que fala do pinheiro, que produz uma semente que pode ser comercializada e que pode ter um interesse econômico e, a partir daí, justificar a sua proteção. Mas a questão da conservação da araucária, ela passa também pelo ambiente onde ela ocorre, que é a floresta com araucária. E, efetivamente, para uma estratégia de conservação da natureza, não é só o pinheiro que está em jogo nessa luta. Nós não estamos lutando para conservar a araucária, a espécie araucária, e sim uma floresta que é muitíssimo mais diversa do que, por exemplo, um plantio de pinheiros, que poderia eventualmente suprir a sociedade do pinhão e por aí se justificar a sua conservação. Essa é uma linha que deve ser considerada, mas os aspectos de conservação da natureza que envolvem a floresta com araucária e os campos naturais do Paraná, que estão associados, é uma história mais complexa. Agora, a gente pode reduzir a questão de sobrevivência da araucária, não apenas da araucária, como você colocou, a uma simples questão econômica e a forma como nós estamos encarando essa questão econômica? Essa é uma pergunta muito interessante, porque nós que trabalhamos na área de conservação tivemos que abrir mão do discurso da conservação pela conservação, simplesmente porque ela é uma exigência excessiva à sociedade. Você tentar convencer a nossa sociedade, ainda hoje, de que conservar áreas naturais é uma questão ética ou é uma questão de princípios, não tem funcionado. Então, ao longo da história, não só no Brasil, as áreas naturais são devastadas e os princípios um pouco mais, vamos dizer, elevados, acabam não entrando no jogo. O jogo é econômico. E aí você baixa um pouco o nível desse tipo de expectativa de reação da sociedade e fala de economia.
Então, eu me refiro a diminuir um pouquinho a expectativa de reação da sociedade e falar sobre a questão financeira. E isso funciona na prática. Só que também, nesse aspecto, nós estamos acostumados a entender que, de uma área natural, a economia tem que estar representada em tirar alguma coisa lá de dentro. Extrativismo, seja ele qual for, ou tirar madeira, ou tirar sementes, princípios ativos. Enquanto que uma conceituação que está evoluindo muito rápido, que se refere aos serviços ambientais, identifica uma série de outros produtos que são inerentes da existência dessas áreas naturais, como uma floresta, um campo, um banhado, um trecho de mar, um trecho de rio. São áreas que nos dão serviços ambientais para que todos os negócios, enfim, toda a sociedade se movimente e tenha recursos para que os negócios funcionem. Esses serviços ambientais, eles são exemplificados de uma forma mais simples, como a própria água, né, que vem de áreas naturais. A água que não necessita de tratamento, que é de boa qualidade, ela vem de áreas naturais. O equilíbrio do clima, em grande parte, é dado pelo estoque de carbono que tem em áreas naturais. A polinização da agricultura, para servir, por exemplo, ao ruralismo, que conseguiu mudar o Código Florestal aqui no país, que foi lamentável, depende, né? A agricultura depende da polinização que vem da biodiversidade que está em áreas naturais, que estão sendo reduzidas drasticamente. Então, existe um fator econômico, tanto nesse aspecto que foi exemplificado agora, de você conseguir extrair alguma coisa, como erva mate, como pinhão, que é o caso da floresta com araucária, preponderantemente, mas existem infindáveis serviços ambientais que nós precisamos começar a reconhecer que existem e que produzem para nós, e nós fazemos de conta que é de graça. Não é de graça, e esses insumos, na verdade, que são parte de todos os negócios, quaisquer negócios, dependem de serviços ambientais, estão ficando escassos e nós estamos ficando à mercê de um encarecimento desses serviços cada vez maior, o que prejudica a economia e prejudica a sociedade. Bom, sobre esse conceito de a natureza como uma fábrica, nós vamos ver mais adiante no nosso programa. No próximo bloco, você vai conhecer os defensores do pinheiro araucária. Marca Paraná volta em 1 minuto. Gente.com. Mira Graciano entrevista gente de todas as áreas. Fazer com pressa é sinal de falta de preparo ou de planejamento. Os ausentes nunca têm razão. Paranaenses ou quem está aqui só de passagem, num bate-papo animado e muito direto. Que a casa de leitura cresça, você cria laços, né? Você vai ao mundo dos escritores, você viaja sem sair do lugar. De terça a sexta, às 10 da noite, na É Paraná. Os imensos pinheirais que cobriam o território do Paraná desapareceram. Hoje a araucária é uma sobrevivente teimosa entre concreto, asfalto e plantações. Apesar do imenso desmatamento, a araucária continua embelezando a paisagem do Paraná, principalmente na região de Curitiba. E é para lá que a gente vai agora. Na capital do estado, a árvore que chega a alcançar 50 metros de altura e até 2,5 metros de diâmetro, sobrevive bravamente em meio à selva urbana. Ela está presente nas ruas, praças, quintais, parques, em quase todos os cartões postais da cidade. O pinheiro brasileiro, ou pinheiro do Paraná, como ficou conhecido na literatura inglesa, recebeu muitos nomes ao longo da sua trajetória. Pinheiro elegante, pinheiro macaco, pinheiro das missões, caiová, chorão ou simplesmente curi, como os índios o chamavam. E eram tantos curis que os indígenas batizaram o lugar de Curitiba, que em Tupi-Guarani significa muito pinhão. Em tão pouco tempo a gente conseguiu esse colosso de floresta, né? Maravilhoso, em pouco mais de 2.000 anos aqui, 1.000 anos no Rio Grande do Sul. 200.000 metros quadrados de quilômetros quadrados de floresta. E em 70, 80 anos a gente destruiu quase tudo. Então isso é uma coisa a se pensar, é muito sério e está nas nossas mãos. O desabafo da jornalista Maria Celeste Correia tem o respaldo de uma ampla e profunda pesquisa
perfeita para escrever este livro, Araucária, a Floresta do Brasil Meridional, que reúne imagens fantásticas de todo o ecossistema do Pinheiro do Paraná. A ideia do livro partiu do fotógrafo Zig Koch, que passou mais de 10 anos fotografando a araucária. Eu, quando era pequeno, viajava com os meus pais aqui para a região de Piraquara. A gente ia acampar nos Campos Gerais e na região dos campos de Piraquara, de Curitiba. E realmente era muito bonito. E eu via a pressão da cidade estrangulando a araucária cada vez mais. O livro coroou a parceria do casal e transformou a araucária quase num membro da família. Como dizia o nosso querido amigo Manuel Carlos Caran, se juntaram a foto e a legenda. E aí nós nos unimos em torno desse projeto e eu sempre digo que nós temos 2 filhos, o Zé Pedro e a Floresta com a Araucária. Algumas fotos são raridades e não existem em nenhuma outra publicação no mundo. É o caso deste registro do ninho de uma gralha azul, pássaro que, assim como a araucária, também corre o risco de extinção. Zig passou mais de 2 meses subindo e descendo da araucária para acompanhar os primeiros dias de vida dos filhotes. Subia o pinheiro, escalava, era uma posição que eu não conseguia nem fotografar porque eu ficava na altura do ninho, então eu tinha que segurava o flash com uma mão e a câmera com outra, na época era filme ainda, né? A gente levou mais ou menos 1 mês para descobrir o ninho e depois acompanhei durante 1 mês, eu voltava toda semana para acompanhar os filhotes até a última vez que não tinha mais ninguém no ninho, né? Então foi bem interessante, foi uma experiência bem bacana, assim. O livro já tem 2 edições. Na primeira, de 2002, a introdução trazia um alerta assustador quanto ao futuro da floresta. A julgar pela tendência até aqui registrada, o primeiro livro fotográfico a respeito desta floresta é quase uma despedida. Num futuro breve, poderá ser uma homenagem póstuma. Tudo vai depender de como a nossa sociedade, o que nos inclui a todos, irá conduzir este delicado processo. A ameaça ainda existe. Existe, pelo menos, entre o primeiro e o segundo livro, a gente percebeu uma reação da sociedade. Aqueles que querem a preservação começaram a se mexer com muita criatividade, cada um da sua maneira. Mas a reação em contrário contra a floresta, ela ainda é grande. É uma batalha longa ainda pela frente. Isso eu ainda não posso te responder. Infelizmente, resta muito pouco da floresta com araucárias, mas ainda é possível avistar alguns paraísos verdes por aí. Aqui na região metropolitana de Curitiba, existem 800 pequenas reservas naturais. A maioria está nas mãos da iniciativa privada e corre o risco de virar condomínio residencial se nada for feito. Vamos conhecer a realidade de uma delas, onde vive uma araucária que já estava aqui quando Curitiba nasceu. Segundo os biólogos, ela tem de 300 a 400 anos. E a gente chama carinhosamente de vovó Irumã. Em Tupi, a Irumã significa estrela da manhã. Então ela está aqui. Ela é mais velha do que a cidade de Curitiba, né? Então, posso imaginar que nós estamos aqui muito próximo do Rio Barigui e que ela, se fosse contar a história, né, contaria a história antes da criação de Curitiba, contaria a história dos nossos índios Tingui que andaram por aqui, né? E toda a nossa história, né? Eu acho assim incrível. Vovó é a araucária mais velha nesta pequena floresta em Santa Felicidade, a 9 quilômetros do centro de Curitiba. Terezinha Vareschi, que é presidente da Associação dos Protetores de Áreas Verdes de Curitiba e região metropolitana, é proprietária do terreno há 25 anos. Teve tempo para estabelecer uma intensa relação de amizade com a árvore. Nos últimos anos, essa amizade sofreu várias ameaças pela forte pressão do mercado imobiliário. Terezinha teve que resistir à tentação de vender o pequeno paraíso de 36 mil metros quadrados por mais de 5 milhões de reais. Em vez disso, preferiu transformar a propriedade numa RPPNM, Reserva Particular de Patrimônio Natural Municipal,
o que significa que a mata não pode ser derrubada nunca mais e nada poderá ser construído aqui. Em troca da preservação, Terezinha espera ser compensada com a venda de títulos de potencial construtivo para empresários que desejam aumentar o número de andares de seus edifícios. Nós temos 17% de remanescentes de mata nativa em Curitiba. E que do total desses 17%, 90% são áreas particulares. Então, o verde de Curitiba está na mão justamente de proprietários como eu. Eu amo a natureza, eu não vendo isso aqui por nada. Por isso criamos a reserva. Mas eu também preciso de sustentabilidade, outros proprietários também. A gente precisa de mais apoio, porque senão é um desafio muito grande. Cuidar, proteger, é um desafio. Continuamos nossa conversa com o Clóvis Borges, da SPVS, Sociedade de Pesquisa da Vida Selvagem. Clóvis, o pau-brasil, que é a árvore símbolo do nosso país, que deu nome ao nosso país, está em processo de extinção. A araucária segue pelo mesmo caminho? A gente deve ser pessimista ou otimista? A gente deve ser otimista, isso por uma necessidade de enfrentamento de situações como essas, mas há tendências muito fortes, não só com a floresta com a araucária, e que envolve, portanto, a espécie araucária, mas com as áreas naturais no nosso país. Nós não conseguimos ainda incorporar como uma necessidade que, assim como nós temos áreas urbanizadas, assim como nós temos áreas de agricultura, áreas de pecuária, como temos fábricas, nós não conseguimos incorporar patrimônio natural no contexto de desenvolvimento. Então, a gente ainda tem um discurso de retórica em que as áreas naturais precisam dar espaço ao desenvolvimento e, pior, elas atrapalham o desenvolvimento. Quer dizer, elas são um entrave ao progresso. Um entrave ao progresso. Então, o extrativismo, inclusive, ele é interpretado ao longo da história como um uso pouco inteligente. E é mesmo pouco inteligente, porque o extrativismo, em grande parte do nosso país, ele só teve um ciclo, que foi o ciclo da retirada e nunca da reposição. Essa é a regra do jogo com o pau-brasil, foi com a araucária. A araucária acabou na década de 60. No final da década de 50, surge a Escola de Florestas aqui no Paraná por conta do final do ciclo da madeira. E aí entra o pinus como alternativa para você conseguir recuperar alguma capacidade de produção de madeira para uso industrial. A araucária comercialmente acabou na década de 60. O que nós temos feito nesses últimos 50 anos é um insulto ao nosso patrimônio natural, que significa que, mesmo não sendo um ciclo econômico de importância, nós continuamos utilizando, até nos últimos anos tem havido retirada de floresta com araucária para fazer carvão, ilegalmente, que acaba indo para Minas Gerais. Isso está acontecendo nos anos atuais, por falta de fiscalização e falta de uma política como essa que nós vimos na propaganda. Nós vimos uma pessoa que está se propondo a conservar e está perguntando para a sociedade se a sociedade reconhece isso como uma atividade que precisa ser minimamente recompensada. Senão ela vai fazer o condomínio ou ela vai desmatar ilegalmente, como ainda acontece, e de um jeito ou de outro o processo natural acaba acontecendo, o processo de desestruturação das áreas naturais para a implantação de atividades convencionais. A gente não conseguiu reverter esse processo. Rapidamente, para encerrar esse bloco, o poder público entende essa necessidade? O poder público é absolutamente omisso em relação a essa necessidade ao longo da história. E o que tem acontecido nos últimos anos é um discurso muito insípido ainda, muito pouco qualificado de criar mecanismos. Então, São Paulo agora, semana passada, São Paulo lançou um mecanismo de pagamento por serviços ambientais para quem tiver as reservas privadas. Então, há uma política de remuneração. Curitiba está pensando nisso. O governo do estado tem uma lei de pagamento. Não estão acontecendo na prática ainda, mas esse é o caminho. Nós temos que remunerar conservação para o mínimo que sobrou, para o nada que sobrou, na verdade. A seguir, será que o pinheiro araucária sobrevive ao progresso e aos interesses econômicos? Marca Paraná volta em instantes.
Uma campanha educativa do Governo do Paraná e Detran, movido pela vida. Um símbolo protegido por lei, mas ainda assim muito ameaçado. Qual será o futuro do símbolo do Paraná? Eu fico aqui pensando, já imaginou se todas as estradas do Paraná fossem cercadas de araucárias? Pois é exatamente isso que pretende um projeto desenvolvido por pesquisadores da Embrapa. A ideia, que já está sendo adotada por 100 pequenos produtores de Irati e da Lapa, conta com o apoio de uma empresa de transporte de produtos químicos. A transportadora paga R$ 5,00 por ano para cada araucária plantada na beira da estrada. A ideia é que cada propriedade plante no mínimo 200 árvores e receba R$ 1.000 por ano. O projeto envolve as estradas federais, estaduais e municipais nas regiões de ocorrência da araucária. Os produtores rurais são selecionados, os produtores rurais familiares são selecionados e é feita a oferta e um projeto para que cada município se amplie. E o produtor ganha por plantar araucária, enquanto está plantando, e depois o projeto vai ficando sustentável, porque ele ganha também com essa produção de pinhão. Bom, agora nós vamos encarar o maior desafio desse voo, que é pousar na copa de uma araucária. Mauro, você faz sempre isso com o pessoal, de pousar na copa da araucária? Não, é só porque vocês também pediram. É loucura fazer isso? Com vento de 20 km por hora é bem complicadinho, mas a gente conseguiu. Mas tem uma coisa que é impressionante. Daqui de cima é tudo muito mágico. Eu, francamente, não consigo imaginar o Paraná sem a beleza da araucária. Não dá, né, Mauro? Não dá. A araucária é fantástica. Quando você sobrevoa e passa sobre ela, é uma coisa indescritível de falar. Mas é muito bonita, é muito bonita. É símbolo do Paraná mesmo, né? O Paraná é araucária quase. É, araucária. E ela é, de todas as árvores que a gente passa voando, ela é a mais exuberante. Ela é muito bonita, charmosa. É muito charmosa. Clóvis Borges, é possível imaginar um futuro para a araucária? Não há dúvida que uma mudança de paradigma tem que ser implantada em curto prazo na nossa sociedade. Esse é o grande desafio. Quando a gente fala de áreas naturais e de proteção de espécies como a araucária, em alguns casos não tem muito tempo mais. Então, nós costumamos usar a expressão rolo compressor. Você imagine um rolo compressor de um lado e alguns esforços demonstrativos do outro querendo impedir a destruição de áreas naturais. Essa é a situação atual. Então, hoje, no nosso país, acho que em praticamente todas as áreas, você tem bons exemplos de ações de conservação, então você já tem iniciativas muito qualificadas, inclusive essas que remuneram. A questão de pagamento por serviços ambientais é uma prática já, é uma política pública que começa a ser instalada em muitos estados. A natureza como uma fábrica de serviços ambientais. A natureza como uma provedora de serviços, o nome fábrica é interessante porque ela se contrapõe a uma lógica, né? Quando você usa o termo fábrica de serviços ambientais, você induz o ouvinte a começar a raciocinar um pouco, mas uma área natural não é uma fábrica. Mato é uma área que não serve para nada. Veja que essa expressão é uma expressão aceita pela sociedade. Mato é uma área que tem que ser retirada para se fazer alguma coisa. A palavra mato, ela tem esse contexto negativo. A inversão disso, de que mato é uma área que provê insumos para a sociedade, é justamente o elemento que tem que ser colocado para mudar esse jogo. Só que você não tem mais tempo. Então nós temos que, o grande desafio, e o ser otimista aí significa ter noção de prioridade, e prioridade hoje é proteger os últimos remanescentes naturais de floresta com araucária, aí que tem que ir o investimento, onde estão essas pequenas ilhas, principalmente da iniciativa privada, esses proprietários têm que ser reconhecidos como os mantenedores da floresta com araucária e dos campos naturais, não vamos esquecer disso. E a partir disso, a partir da manutenção dessas últimas áreas, que são menos de 0,4% hoje no Paraná, 0,4% de áreas bem conservadas é o que sobrou. Ainda há desmatamento no nosso estado, a fiscalização é absolutamente ainda
abaixo da necessidade, nós temos problemas de fiscalização no Estado, nós temos que congelar essas áreas e, a partir do congelamento dessas áreas, começar a trabalhar restauração, plantios, ampliação de áreas, inclusive a implementação do Código Florestal, que mesmo bastante destruído com as mudanças, ele ainda promove e impõe aos proprietários a manutenção de áreas naturais. Mas não vamos nos enganar. Os proprietários de áreas naturais hoje precisam ser reconhecidos como produtores de insumos que são necessários para a sociedade. Uma vez que a gente entenda isso e que isso se transforme em política pública, nós vamos criar uma esperança mais concreta em relação à manutenção desse patrimônio. Que assim seja. Eu agradeço muito a presença do conservacionista Clóvis Broges, ele é diretor executivo da SPVS, a Sociedade de Pesquisa em Vida Selvagem. O programa Marca Paraná fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia e até a nossa próxima edição. Até lá.